Acho que foi. Então, boa tarde, coach do STC. Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre cálculos de proteína. Quem não me conhece ainda, eu sou a coach Verônica Rocha, sou nutricionista e mentora aqui no nosso time, mentora de transformação corporal, assim como vocês. E hoje vou falar aqui um pouquinho sobre o cálculo de proteínas, porque é algo que a gente vem falando bastante, principalmente no CTC, que é o nosso clube, né, de transformação corporal. Vira e mexe, a gente dá aulinhas lá para as meninas sobre cálculo de proteína, a gente fala sobre as quantidades, mas às vezes no protocolo, quando a gente entrega para os alunos, pode ser que não tenha ficado tão claro sobre qual é a quantidade de proteína que a pessoa tem que consumir. Então, hoje vou reforçar aqui um pouquinho com vocês sobre as quantidades ideais de proteína, tá? Deixa só ele avançar aqui a tela. Parece que agora ele deu uma travadinha. Opa, aqui. Então, qual é a nossa missão, né, enquanto coaches, enquanto mentores aqui no STC? Nossa missão é ajudar as pessoas a alcançar saúde, performance e estética através dos nossos protocolos estratégicos, né? Então, aqui no STC a gente utiliza aí da suplementação, a gente utiliza das estratégias do consumo correto de proteína, alimentos de baixo índice glicêmico. Então, através dos cálculos corretos, dessa entrega correta e personalizada, é que a gente consegue ajudar melhor o nosso aluno, né? E dentre os macronutrientes importantes aí na alimentação, a proteína é o foco central aqui no STC, né? Porque a proteína é o macronutriente mais importante quando a gente está falando de emagrecimento. Porque ela é muito importante na manutenção de massa magra, ela é muito importante na queima de gordura, ela é muito importante para trazer a saciedade para o nosso aluno. Infelizmente, a gente vê por aí muitas pessoas falando, né? Ah, dieta não é pra mim, dieta é algo muito sofrido, né? Às vezes você vai oferecer o STC pra alguém e a pessoa fala, ah, mas esse negócio de fazer dieta não é pra mim, eu já tentei, eu passo muita fome, eu sofro muito. Porque a pessoa teve uma experiência ruim, né? No caso de ficar passando fome, no caso de não ter refeições gostosas. Aqui a gente sabe que dentro das receitas do STC, que tem receitas salgadas, receitas doces, tem uma infinidade de possibilidades, a pessoa já bate o volume de proteína que ela precisa. Então, ela está comendo algo muito gostoso e ela está batendo o volume de proteína que ela precisa. E a proteína é o que vai trazer a saciedade. Então, a pessoa aí, ela resolve dois problemas de uma vez só. Ela vai comer coisas gostosas no processo de emagrecimento e ela vai ficar saciada, porque ela vai estar consumindo proteína corretamente. A gente vê muita gente falar que foi fazer processo de emagrecimento e só comia frutinha, só comia um determinado grupo alimentar, né? Então, isso é muito errado. Aqui a gente consegue equilibrar, né, os grupos alimentares, tem proteína, tem carboidratos, tem gorduras, mas a gente foca bastante no consumo correto de proteína, porque isso vai trazer a saciedade, além de todos esses outros benefícios, né? E aí, o que acontece? A proteína, ela faz parte ali de todos esses fatores aqui que eu vou citar para vocês. Então, a proteína ela é construtora, porque ela repara e constrói tecido muscular. Então, não adianta a pessoa querer emagrecer só reduzindo as quantidades de comida, igual a gente vê muita gente falando por aí, né? Ah, eu emagreci 10 quilos sozinha. Ah, eu tomei um remedinho e emagreci 15 quilos. Ok, só que ela conseguiu formar massa muscular através desse modelo de emagrecimento, e é onde vê que depois, quando a pessoa tira a roupa, ela tá toda flácida, né? A pele tá toda mole, enfim, tá tudo caído, sem contar com outros fatores também, né? Queda de cabelo, a unha enfraquecida, porque a proteína faz parte de toda a construção de todos os tecidos no nosso corpo. Então, tanto das questões musculares quanto em outras questões do nosso corpo. A proteína é essencial para tudo, tá? A proteína ela tem um papel também termogênica, porque ela exige mais energia para a digestão. Então, isso aumenta o nosso gasto calórico. Nosso corpo demanda de mais energia para quebrar a proteína lá dentro do nosso estômago, né, para fazer todo o processo de digestão. Então, ela também ajuda o nosso corpo a gastar caloria. Outra coisa, como eu falei, que a proteína ela é saciadora, então ela reduz a fome e ajuda a controlar a compulsão. Muita gente que faz esses processos de emagrecimento e só fechando a boca, só evitando comer certas coisas, depois acaba gerando uma compulsão. Então a pessoa emagreceu ali 10, 15 quilos e depois elas vêm e contam pra gente que elas aumentaram, né, dobraram o peso quando saíram desses processos de emagrecimento. Porque a pessoa ficou sofrendo tanto para emagrecer
que depois, quando ela chegou no resultado, ela não conseguiu sustentar. Ela voltou comendo tudo e mais um pouco, né? Então, quando você passa por esse processo de emagrecimento de uma forma gostosa, sem sofrimento, né? Você passa de uma forma saciada, você não vai ter uma compulsão lá na frente, tá? Então, os volumes certos de proteína trazem essa satisfação também, a questão da saciedade. Hum. E como é o foco, né, que a gente fala muito aqui com os alunos, inclusive no CTC, a proteína ela é preservadora, então ela mantém a nossa massa magra mesmo no déficit calórico. E o emagrecimento é o nosso carro-chefe aqui no STC, né? Então a galera tá emagrecendo, a galera tá em déficit calórico e precisa de proteína para manter a massa magra, né? Para ficar com a estética ali bonita, ficar torneada e não ficar toda murcha. E qual é a recomendação geral, então, no STC, né? A gente segue aí as recomendações da própria Organização Mundial da Saúde, que é o mínimo de 1,5 gramas de proteína por peso corporal. Então, o ideal é que a pessoa flutue aí, né, entre 1,5 a 2,3 gramas de proteína por peso, tá? A gente ajusta isso de acordo com o objetivo, de acordo com a idade, com o nível de treino ou atividade da pessoa. Então, normalmente mulheres, né? Então, um indivíduo normal que trabalha, às vezes ali sentado, sem grandes esforços, a gente pode fazer a conta de proteína baseada ali em 1,5, tá? Agora, às vezes, homem, pessoas mais fortes, pessoas maiores, ou mesmo mulheres que a gente tem aqui no STC que trabalha na roça, tem um trabalho mais pesado, e ela relata sentir muita fome, a gente pode considerar, por exemplo, 1,8 gramas de proteína, né? Aí a gente aumenta um pouquinho conforme a necessidade do nosso aluno, tá? Então, aqui um exemplo, né? Uma aluna que pesa 70 quilos e ela deseja emagrecer. Uma ingestão de 1,5 gramas de proteína já é adequado, como eu acabei de citar. E aí, então, como que fica essa continha? 70 quilos vezes 1,5 gramas de proteína, que vai dar em 105 gramas de proteína por dia. E aí, ok, tem esse número, né? 105 gramas de proteína por dia. Como que a gente resolve isso no protocolo dessa aluna? A gente vai dividir. Normalmente elas fazem aí o ideal, né? É 5 refeições por dia. Então, 105 dividido por 5 refeições vai dar uma média de 21 gramas de proteína por refeição. E aí também entra um outro ponto que montando protocolos aqui, esses dias eu estava até conversando com o Aulis, que é um downline meu, tá aqui no nosso treinamento. O que a gente observa? Café da manhã e jantar, assim como almoço, que são as refeições principais, é mais fácil da galera bater as 21 gramas de proteína, né? A quantidade maior de proteína. E os lanches uma quantidade menor. Então, você pode ajustar, por exemplo, essas 105 gramas, mas no café da manhã e no jantar ela consegue aumentar a quantidade de proteína, ela consegue aumentar o suplemento, ela consegue colocar um pedacinho de carne, um ovo a mais. Então, beleza. E aí você faz a continha ali e coloca um volume um pouquinho menor de proteína nos lanches. Mas que somando toda essa proteína do dia, vai bater o que ela precisa. Que no caso dessa pessoa aqui de 70 quilos, vai ser 105 gramas. Então, somando café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, a gente tem que bater a 105 gramas de proteína, tá? Uma forma muito rápida também da gente encontrar esse valor correto de proteína é a própria calculadora da Herbalife, tá? Que não sei se vocês já acessaram esse site. Acabando aqui nosso treinamento, eu vou colocar esse link lá na universidade. Então, quando a gente acessa esse link da calculadora de proteínas da Herbalife, ele vai ter alguns campos lá para a gente preencher. Então, o nome, vai pedir o e-mail também da aluna, o sexo, a idade, a altura e o peso. E aí ele vai mostrar, né? Primeiro ele também vai perguntar, né, se é sedentário, se é ativo, a gente precisa informar. E depois ele vai mostrar o mínimo e o máximo de proteína indicado ali para aquela pessoa, né? Então a gente pode usar esse valor aí já como base, tá? Se de repente esquecer, é 1,5, é 1,8, pode entrar direto na calculadora da Herbalife e ali você já tem o mínimo e o máximo de proteína para aquela pessoa. E aí volta nesse processo que eu falei. Tem esse número, divide pela quantidade de refeições que você está colocando no protocolo dela, tá? Ô, Essa Fê, tela aqui. posso tirar uma Oi? dúvida? É Simone, Oi, Simone, claro. tudo bem? Tô bem, você? Tudo. Por exemplo, né, essa variação de 1,5 a 2. Você destacou bem a questão, então, da atividade sedentária, o tipo de treino, mas em relação ao peso. Igual, vou dar um exemplo.
prático. Eu estou com um aluno com 140 quilos. Uhum. Então, na hora de eu calcular isso, eu não posso chamar ele de sedentário, porque ele realiza ali hidroginásticas 2 vezes por semana. Mas eu fiquei na dúvida em relação a fazer o cálculo, se eu pego na menor proteína, para ele ter um déficit calórico maior, ou se eu pego na maior proteína por conta da composição corporal dele, né? Boa, excelente pergunta. Nesse caso, Simone, o que eu faria? Entraria aqui na calculadora da Herbalife, ela vai dar o mínimo e o máximo. Eu somo os dois e divido por dois, tiro a média. E assim a Tá. gente começa, né? Porque você corre o risco de colocar ali no mínimo, e claro que no processo de emagrecimento a pessoa sente um pouquinho de fome, é normal. Mas principalmente se é algo muito novo para ele, se ele sente muita fome, é mais um fator que injuria a pessoa, né? Então, Uhum. deixa ali na média e você vai acompanhando ele. Se ele não sentir tanta fome, se ele falar que tá ok, maravilha. Se ele sentir fome, você tem ali uma margem para aumentar um pouquinho a proteína dele, Perfeito. tá Obrigada, bom? Fê. Imagina. E aí, essa tela aqui, gente, com essas quantidades de proteína, tá abaixo da calculadora lá da própria Herbalife. Então, aí ele mostra, né? Um ovo, uma unidade, 6 gramas de proteína. 100 gramas de um frango grelhado tem 32 gramas de proteína. Então, gente, repara que 100 gramas de um filé de frango, por exemplo, não são 100 gramas de proteína, né? O frango tem gordura, enfim. Então, 100 gramas de frango, 32 gramas de proteína. Contrafilé, 100 gramas num contrafilé grelhado, 35 gramas de proteína. E por aí vai. Lentilha cozida, ricota, feijão, peixe, iogurte. E outra coisa também que é importante a gente observar que a Herbalife são nossos parceiros, né? O STC é totalmente ligado à Herbalife. Então, se a pessoa não está usando a suplementação, ela não está fazendo STC. Entretanto, essa tela aqui é da Herbalife, mas tem alimento aqui que não entra na nossa fase de queima. Por exemplo, o feijão, né? A pessoa que sente muita necessidade do feijão, a gente coloca ali uma vez na semana, até duas, se a pessoa ficar chorando muito. Mas isso aqui é uma referência só para a gente entender as quantidades de proteína. É importante reforçar com o aluno. Falar, olha, tô colocando para você a quantidade de proteína, mas respeita os carboidratos, a lista dos alimentos que tá lá no seu cronograma. Então, aquela lista de frutas, que são as frutas de baixo índice glicêmico, aquela lista dos legumes, e o resultado vai vir muito mais rápido. Com isso, ele vai atingir a fase da manutenção, que ele vai ter mais liberdade e vai poder comer mais outros alimentos que na fase da manutenção já são permitidos. Então, na hora de montar o protocolo, vai colocar lá no. Vai colocar a quantidade de proteína, né? Ah, então, fulano aqui tem que consumir 105 gramas de proteína por dia. Aí você pode sugerir dessas opções que também estão de acordo com o protocolo do STC, né? Muito bem elaborado pela nossa Nutri. Aqui, então, algumas outras proteínas que também a gente. Proteínas vegetais, né? Que a gente sabe que são fontes de proteína, só que, por exemplo, também não necessariamente entra na fase de queima do STC. Mas só para exemplificar para vocês. O feijão carioca, por exemplo, né? Aqui tá uma média de 100 gramas. Então, em 100 gramas do feijão carioca tem 6 gramas de proteína. O gergelim tem um valor muito legal aqui, né? 21 gramas de proteína. Ervilha, grão de bico, quinoa. Então, alimentos que também são fontes de proteína, tá? Só que tem uma tela aqui que eu vou mostrar para vocês, um negócio que é muito curioso. Aqui, ó, então, nossos suplementos, né, que a gente usa da Herbalife e que são excelentes para bater os volumes de proteína com uma quantidade de calorias bem mais controlada. Então, a sopa instantânea, que serve como lanche, né? Porque tá ali na casa de 5 gramas de proteína. O protein powder, que a gente usa para agregar proteína no shake, na sopa, nas receitas, com uma frutinha de lanche da tarde, é uma excelente opção. O protein crunch, que a gente pode colocar também no shake, pode misturar ali com umas frutinhas, fazer umas receitas bem legais. Dessa forma, você agrega 7 gramas de proteína. O colágeno Beauty Buster, né, que além então ali de estar cuidando da pele, das unhas e tudo mais, está agregando com 8,4 gramas de proteína. Então, fez as contas, né? Poxa, igual nesse caso, o aluno tem que bater, o aluno de 140 quilos, o volume de proteína dele vai ser alto, né? Se a gente for bater todo o volume de proteína dele com alimento, naturalmente as calorias também vão ficar um pouquinho mais para cima. Então, dá para explorar muito essa questão da suplementação com ele.
né? E, inclusive, é uma forma de mostrar para a pessoa, falar, olha, por isso que o STC tem um resultado tão rápido. Porque se a pessoa vai numa consulta com uma nutricionista em clínica tradicional, e aí eu falo, né, vivenciando isso, a pessoa vai calcular só com o alimento. O alimento tem as calorias. E aqui com o suplemento você bate as proteínas com menos calorias do que teria no alimento. Então o resultado vem muito mais rápido, tá? E aí agrega proteína, então, utilizando isso aqui, Simone. Agregando Protein Crunch, agregando o próprio Whey, né? Agregando com Anactive. Então, Anactive, 9 gramas de proteína. Nutreve, 9 gramas de proteína. A barra de proteína, gente, é excelente, né? Aqui tá 9,8 gramas, mas eu vi que ela deram uma atualizada lá no site da Herbalife. Pelo que eu vi agora, ela tá batendo 12 gramas de proteína. Então, excelente lanche, né? Com baixas calorias. O Nutrisop, o Shake, o Whey, Tricor 25 gramas de proteína. Então, são formas aqui da gente agregar no protocolo do aluno para ele bater o volume de proteína com poucas calorias. O que também é muito bacana, né, gente? Porque aí também tem a questão da pontuação e tudo, que é a gente ajudando o aluno e a gente ajudando a nossa pontuação também, né? Aqui, olha só, uma estimativa de calorias, então, para a gente observar, né? Ai, vê, o aluno, é claro que tem a situação, né, do financeiro, vira e mexe, a gente esbarra com o aluno que fala, eu só consigo comprar o shake Nutreve agora. Ok, a gente vai agregar a proteína dele com alimentos, né? E aí tem aquelas relaçõezinhas ali, tem os próprios alimentos lá no na lista do STC. Então, ovo, carne, o que que pode? Mas só para vocês entenderem a quantidade de calorias que cada alimento tem, né? Então, o ovo de galinha, por exemplo, uma unidade crua, tem uma média de 75 calorias. Aí, se a pessoa vai colocar dois, três ovos, já bate ali 100 e cacetada 200 calorias só de ovo. Aí, o frango grelhado, né? Isso aqui, uma média de 100 gramas, tá? Só o ovo que tá a unidade, porque a gente nunca calculando, né, 100 gramas de ovo, 120 gramas de ovo. Então, só o ovo que está na unidade, mas o resto aqui está numa média de 100 gramas. Então, 100 gramas do frango grelhado, 159 calorias. Contra filé, a mesma coisa. A lentilha cozida, o iogurte. Então, os alimentos são calóricos, né? Tem lá suas calorias. A quinoa, o grão de bico, super calóricos. Então, por isso que a gente usar a suplementação agrega muito, porque olha só a quantidade das calorias no suplemento. Então, a sopa, o sachê tem 91 calorias. O protein powder, 22 calorias uma colher. Aí, se a gente vai comparar 22 calorias, uma colher com 5 gramas de proteína. O ovo, 6 gramas de proteína, tem 75 calorias. Como que a gente agrega melhor? Com o protein powder ou com ovo? Se a pessoa puder colocar o protein powder, vai ser muito mais útil para ela, né? Ela vai conseguir muito mais, de uma forma muito mais rápida. Sem contar que ali a gente tá falando só do ovo, a gente não tá falando da gordura, do que a gente tá utilizando também para preparar o ovo, né? E aí, enfim, ó, Beauty Buster, né, em duas medidas, 43 calorias. Onactive, 2 colheres de sopa, 82 calorias. O Onactive, com 9 gramas de proteína que a gente viu aqui, tá dando basicamente as calorias de um ovo. Então, só para vocês entenderem, né? Os alimentos são importantes e tudo, mas com a suplementação a gente consegue um volume mais alto de proteína com poucas calorias. Nutreve, barra de proteína, ó, que eu falei para vocês, só 136 calorias no lanche. Nutrisop, o shake com Nutreve, né, que bate ali já a média de 20 gramas de proteína, 203 calorias. É muito baixo. E o Whey, né, 128 calorias em 3 medidas. Então, são formas mais rápidas realmente da gente bater esse volume. E outra coisa que. Verônica, Opa! Oi, Mônica. na questão lá dos alimentos e as calorias, tem diferença em termos de quantidade de proteína da carne, o tipo da carne? Obviamente que uma carne mais gordurosa vai ter mais caloria, mas em termos de proteína, patinho que é magro comparado com, é, sei lá, filé mignon, em termos de proteína, quantidade de proteína, você sabe? Existe uma tabela chamada tabela TAC, que nela a gente consegue detalhar mais. Se for o Mas caso, não. eu posso trazer depois essa informação para vocês, para a gente detalhar mais. Vai ter Mas essa não faz diferença. muita diferença, vamos dizer. Grosso modo, vai ter 100 gramas, vai ter lá por volta das 30 e poucas gramas de proteína. Então, vai ter diferença porque se a gente fala, por exemplo, de uma carne mais gorda, né, uma costela, uma fraldinha, enfim,
Se a gente pega 100 gramas dessa carne, ela vai ter 100 gramas ali embutido mais gordura também do que em 100 gramas de patinho ou músculo. Então, quando a gente está falando de carne magra, a gente está falando de músculo, de patinho, de alcatra. Se a gente já fala de uma costela, de fraldinha, de outras carnes, em 100 gramas elas vão ter muito mais gordura. Consequentemente, está diminuindo o percentual ali da proteína também, né? Certo, mas nas magras a gente pode considerar esse valor como uma média. Isso, pode considerar essa Tá, média. tá bom. Eu vou Obrigada. depois procurar uma tabelinha mais específica, assim, das quantidades para carnes, tá? É, Pra trazer essa informação mais detalhada. oi, Tá. Ideia? posso fazer uma perguntinha, tudo bem? Tô bem, tô com saudade, você tá bem? Também. Veja, já tem um consenso, porque existe uma dúvida com relação a quanto de proteína a gente consegue absorver por vez. Isso mesmo. Uma média, assim, de 20 gramas de proteína é o que é falado, né, Déia? Uma média de 20 gramas de proteína por refeição. Tá? Só que aí a gente observa o quê? Que algumas pessoas, até por isso que se a gente segue o shake, que são 2 colheres e meia do shake, mais 2 colheres e meia do Nutrev, já bate as 20 gramas de proteína. Só que tem gente que fica sentindo muita fome depois, e aí fica querendo agregar de outras formas, né? Ah, vou comer 2, 3 ovos, vou comer carne, vou comer isso, vou comer aquilo. Então, se a gente agrega com a suplementação, são formas menos calóricas, mais limpas, digamos assim, para a gente trazer mais saciedade para essas pessoas. Mas o que os estudos têm mostrado, né, é que uma pessoa, um indivíduo normal, um adulto normal, tem uma absorção de 20 gramas de proteína por refeição. Agora, uma pessoa já mais de idade, uma gestante, uma pessoa que sofreu queimadura, aí ela tem uma absorção diferente. Mas é uma média de 20 gramas por refeição. 20, estava com dúvida se podia ser 30, até 40 gramas. Aham. Então, de modo geral, quando a gente fizer essa conta, igual do aluno da Simone, vai dar volumes bem altos de proteína, né? Mas no caso dele, se a gente deixar ele só com shake, só com 20 gramas por refeição, ele vai sentir muita fome. E aí, se a gente agrega, né, para ele não sentir fome com carboidratos e outras fontes, ele pode não ter um resultado tão rápido, né? Sim, depende da absorção ou não, a gente conta mais a saciedade, a necessidade de proteínas ali do dia da saciedade do aluno. Entendi. Não que necessariamente a gente não vá levar em consideração essa questão da absorção, né? Porque a gente pode pensar, poxa, mas será que não está sendo a mais? Não vai estar sobrando em calorias? Mas a gente está avaliando também essa questão da saciedade dele. Faz um balanço, né? Uma adaptação. Tá bom, E obrigada. bom, aí vamos lá, né? Surgindo dúvidas, vocês vão me passando aqui, tá? É, Aí falei dessa questão, né, das calorias, dos suplementos. E aí o que acontece? Aqui no STC a gente usa muitas receitas, né? E aí é muito válido também a gente observar aqui as quantidades de proteínas nas receitas. Então, se a pessoa faz a receita e ficou saciada, né? Por exemplo, as receitas para as refeições principais, para o café da manhã, para o jantar, ali no blog elas vão estar sempre em torno das 20 gramas de proteína, que em tese é o que a gente precisa, né? Só que aí tem essa questão da pessoa que precisa de mais proteína, porque ela trabalha de uma forma mais pesada, ela sente mais fome, porque é um homem mais forte, alguém que pratica musculação, enfim. E aí a gente aumenta um pouquinho de acordo com a necessidade da pessoa. Ah, agrega na receita uma colher de protein powder, agrega na receita mais uma colher de Nutrev. Então a gente observa conforme a necessidade da pessoa, né? A pessoa, ai, poxa, Mônica, tô fazendo as refeições, tô sentindo muita fome. Dá uma observada na quantidade de proteína e agrega ali com um suplemento, acrescenta a quantidade de proteína para ela, tá? Então, ó, todos os as receitinhas lá, vai ter as quantidades assim, né, de proteína, como dividir. Então, no caso do bolo de banana, por exemplo, né? Se você faz a receita dele e você dividir em quatro, você tem ali quatro refeições principais, que dá uma média de 23 gramas de proteína por pedaço, que é uma refeição principal. É um café da manhã ou é um jantar, 23 gramas de proteína. Se você divide ele em oito pedaços, aí ele vira lanche, né? E aí ele passa ali a ter, na verdade, por pedaço, 11,5 gramas de proteína, que é configurado no lanche mesmo, que seria uma média de 10 gramas do que a pessoa precisa no mínimo. Então, é legal a gente dar essa observada nas receitas para a gente poder passar para os alunos certinho, né? E aí, gente, é isso que a gente precisa analisar, né? E sempre pensar.
que proteína é igual ao músculo, basicamente, né? Então, proteína é um macronutriente que o nosso corpo necessita em grandes quantidades, né? A sua principal função vai ser fortalecer a nossa. Cuidar e fortalecer, né, da nossa massa muscular. Quanto mais forte é o seu músculo, mais calorias o seu corpo queima. Então, uma pessoa que está treinando, uma pessoa que está no CTC, que vocês sabem que faz musculação, ela vai estar desenvolvendo mais músculo a partir do momento que ela está consumindo as quantidades certinhas de proteína. E isso vai ajudar no gasto calórico dela também. Músculo consome calorias, né? E é por isso que eles estão tão tonificados e têm mais massa muscular, né? Podem comer muito mais do que uma pessoa com flacidez, porque queima mais. Músculo queima mais gordura, tá? É basicamente isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre cálculo de proteína. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Não, Roberto, tá ok. Ó, tem uma curva de ingestão e absorção. Isso, Celso, tem uma curva, né, de ingestão, de absorção. Aqui, gente, o que acontece? A gente recebe no STC muita gente que tá focada no emagrecimento, né? Vira e mexe aparece alguém que quer ganhar massa muscular, que faz um trabalho ali na musculação. E aí é o que eu falei ali pra Deia também, né? Essa questão da absorção de 20 gramas de proteína. Mas se a gente vai olhar para saciedade, a gente aumenta os volumes de proteína. E isso é muito melhor se a gente agregar a proteína com a suplementação para evitar a quantidade de calorias dos alimentos. Tá certo? Celso, você quer agregar alguma coisa que você também trabalha bastante essa questão de proteína, né, na academia? Não, velho, é fantástico, fantástico. Esse negócio da curva da absorção é legal, porque assim, tem alguns estudos científicos que falam que até 25 gramas de proteína o corpo absorve muito bem. Então, cada refeição com até 25 gramas de proteína é top. E quando você passa dos 25, vai para 30, 35, é uma coisa muito específica. O corpo também absorve, mas ele pode perder muita proteína no meio do caminho. Então, até 25 gramas o corpo absorve por refeição. Então, isso daí eu acho que é uma coisa bacana. E aqui a gente está falando muito quesito de emagrecimento. Então, o cálculo de proteína por emagrecimento, ele pode ser muito mais na base, né, do 1,5, 1,6, porque a gente está trabalhando muito mais na manutenção, né, pensando no emagrecimento. Eu acho que você foi fantástico em tudo que você falou aqui. Não tem muito o que agregar, não. Tá top, top, top. Obrigada. Não, mas é isso mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, de atletas, é que a galera trabalha mais com 2,0, né? 2,1, enfim. Mas no emagrecimento é 1,5, 1,8 quando a pessoa é mais pesada, quando a pessoa sente mais fome. Mas é isso. Essa questão que o Celso falou é muito real, né? Do próprio corpo expelir, né? Não absorver tanto esse volume de proteína. Mas, de modo geral, para a gente trazer esse conforto para a pessoa para a saciedade, é legal a gente calcular certinho e a gente agregar no protocolo deles. O Aulis, que está aqui, né, ele está desenvolvendo uma planilha muito legal, que depois a gente vai compartilhar com vocês, para facilitar a gente entender e até colocar no protocolo dos alunos as quantidades de proteína, que ele manja mais de Excel, então ele está elaborando isso lá comigo. E aí depois a gente vai compartilhando com vocês, porque aí fica mais fácil de já colocar para o café da manhã, para o jantar, o que que pode ser, no almoço, essa questão das carnes mesmo, né? Ai, quanto de frango, quanto de carne, os tipos de carne, igual a Mônica trouxe, acho que vai ser legal a gente pontuar os tipos certinho de carne, porque o que tem de gente que gosta de costela, gosta de uma carne mais gordinha, né? E acha que é a mesma coisa e não é. E dependendo do modo do preparo também piora, né? Mas é isso. Ó, deixa eu ver aqui que a Sandra colocou. Tinha ouvido em um foco, o Rodriguinho, que o nosso corpo metaboliza mais ou menos 50% de proteína na refeição. Isso. Posso falar, se não ficou Sandra, bem escrito. eu tô aqui lendo Tá, todo o seu texto, tá. pode falar, amor. Porque o Celso comentou ali acho que é a mesma coisa, né? Que ele comentou das 25 gramas, né? Mas num fórum ali, então, que o Rodriguinho comentou, ele falou de 50, que o nosso corpo metaboliza 50 gramas por refeição. Então vamos pensar, eu tenho um aluno aqui que ele tem 90 quilos, tá? Então ele precisaria ingerir por refeição mais ou menos 34 gramas, refeição principal, né? 34 gramas de proteína. Ó, Aí o que que eu fiz? 90. Ah, como você fez? Pode 90. falar. Aí o que que eu fiz? Porque a Mari divide por 4 e depois divide por 2 para fazer os lanches, né?
Então, as Hum, refeições principais seriam de 34 gramas. Aí, o que eu fiz? Coloquei um shake e complementei com ovos, o café da manhã. Daí, eu não tá. sei se está correto dessa forma, né? Mas Uhum. pensando nas 34 gramas aqui, mas se o Celso falou que seria 25, 26 gramas ali, eu não sei se estou falando também a mesma coisa, né? Que o corpo metaboliza mais, Ô, então, não ô, sei. Sandra, mas eu não Ficou entendi o cálculo confuso. que você falou. Você falou, na verdade, pessoa que pesa 90 quilos, é isso? Isso, Então, mas 90 quilos, se a gente pensar, vai ser 35, vai cento e ser trinta e cinco 135 total. gramas, tá? E se a gente dividir, vai dar mais ou menos o que você está falando, de 30 a 35 gramas por refeição. Mas lembra que eu falei aqui, ó, a gente está trabalhando muito mais numa manutenção de massa do que ganho de massa. Então, a Verônica falou uma coisa muito bacana no começo, falou assim, se faltar proteína, tudo mais, o que que faz? Quando a pessoa tem um pouquinho mais de peso, você complementa, vai medindo o quesito da fome da pessoa. Mas dá para trabalhar com uns 25 gramas por refeição tranquilamente, tá? Tá, Porque beleza. o quesito de caloria. Entendi. Isso. Maravilha. Obrigada. É, a questão de agregar aqui com a proteína, gente, é mais essa questão de trazer a saciedade para a pessoa. E igual, por exemplo, o Aulis, eu não sei se a gente vai conseguir compartilhar a planilha aqui, porque é meio complicadinho aqui no Zoom. Posso até tentar compartilhar, mas se for o caso, a gente deixa para um outro momento. Mas igual o Aulis, ele tá com um aluno que o cara já tem um baita shape, assim, né? É mais dar uma limpada. E o cara tá com muito medo de perder massa muscular, né? É alguém que já treina bastante também, então naturalmente vai sentir mais fome. Então, para ele, a gente já tá caprichando um pouco mais na quantidade de proteína. Ele não tá com foco tanto na redução de gordura. Vai lapidar o corpo, mas a gente tá tendo todo esse cuidado para ele não reduzir músculo. Um outro rapaz aqui também, que ele tem 104 quilos, ele não ele tem um volume muito grande de massa muscular, né? Tanta gordura. Ele também, quando eu montei o protocolo dele, a gente colocou umas 4 colheres de protein powder, além do Nutrev, do shake, para aumentar, para ele sentir saciedade, ele se sentir confortável, que ele não ia estar perdendo músculo. Porque tem gente que não cataboliza, a pessoa não reduz massa muscular assim do nada. Mas tem gente que entra no STC e vê que tá todo mundo magrinho e pira, acha que vai perder massa muscular, e não é assim. Então, igual o Celso falou, a partir ali das 20, 25 gramas de proteína, a pessoa vai estar bem, né? Mas se a pessoa sente que quer comer mais, a pessoa já vem de hábitos alimentares ali, ela já estava com índice glicêmico bem alto, ela sente muita fome com muita frequência. Trabalhar um pouquinho aumentando a proteína através da suplementação vai ajudar muito nesse sentido. Posso falar uma B, coisinha? Pode, pode. A Déia, depois a Simone. Depois as Zorildo também. Uma coisa que talvez eu poderia sugerir, né? É começar num protocolo, mas às vezes a pessoa não tem fome, com 100, vai com 100 quilos. Às vezes ela tem, às vezes a gente adianta a fome dela por conta própria, mas ela não tem, às vezes ela vai sentir saciada. Então você inicia num protocolo que para nós que somos leigos é mais fácil de montar, porque já está prontinho, né? E aí, dali dos 14 dias, você ajusta. Se ela sentir Isso. se ela sentiu fome, aí você ajusta a rotina dela. E aí você entra com um segundo momento com um pouquinho mais de proteína, porque o Beto ele tem um primo que ele é grandão, fortão, bem maçudo. E aí ele toma o shake. Ele emagreceu, mas ele não tomou para emagrecer. Ele tomou o shake porque ele se sente saciado. E ele trabalha pesado e com o shake ele já sente saciedade. E ele é grandão. E ele é bem forte, ele é bem alto. E ele não tem essa necessidade, ele não sente essa fome toda. Então, avaliar se a pessoa realmente vai sentir essa fome toda que a gente está achando, né? E assim, a questão do gente que vai chegar, a pessoa com 130, 140 quilos, e a gente vai montar o protocolo padrão do jeito que a gente já vinha fazendo, e a pessoa vai ter o resultado como todo mundo sempre teve, Sim. sem nenhum questionamento. Esse cálculo ele vai ser muito válido para aquela pessoa que chegar com muitos questionamentos sobre redução de massa magra, que ela tenha medo disso, ou uma pessoa que tenha muita fome. Aí a gente faz dessa forma. Do contrário, o jeito que a Deia colocou tá ótimo. Seguida a forma padrão, no 14º dia, que a gente tem que fazer a reavaliação, a gente entende como que tá a questão da saciedade e tudo mais. E aí, conforme for, a gente entra com esse cálculo de proteína, aumentando as quantidades, enfim.
tá? Mas é muito do feeling, gente. Não é necessário, tipo, já chegar colocando um monte de proteína pra todo mundo, realmente. Porque sempre funcionou muito bem, né? É que a gente tem visto que tem gerado muita discussão, muita dúvida, quando a gente fala no CTC, principalmente sobre o cálculo de proteína. Aí a pessoa fica, ah, mas como que tá a minha quantidade de proteína, sabe? Então, por isso que a gente achou válido trazer e conversar sobre isso. Ó, Zorilda tava com a mãozinha levantada. Depois dela sou eu. Tá bom, Simone. Oi, estão me ouvindo? Sim, então te ouvindo. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: independente do peso, a pessoa vai ter que consumir de 20 a 25, porque acima de 25 ela vai, né? Então, essa conta é ideal só para aqueles detalhistas mesmo que querem fazer tudo certinho, porque na realidade vai ser isso, né? Porque eu achava assim, porque eu já tenho 69 anos, né? E eu achava que eu tinha que consumir mais proteína para preservação da massa magra, mas na realidade eu cheguei nos 25, daí eu já não estou mais consumindo, é isso? Então, na verdade, o seu cálculo de proteína ele é diferente. As suas necessidades, elas são diferentes. A questão, igual eu falei, uma pessoa é uma gestante, uma pessoa acima dos 62 anos, uma pessoa que Ah, sofreu queimadura, ela tem uma absorção de proteína diferente. Então, se a gente puder sentar e personalizar o seu protocolo, por exemplo, vai fazer uma diferença. Agora, igual, acho que foi a Déia comentou, que tem gente que ela tem um peso alto, né? Ou é alguém que teria uma absorção de proteína mais alta e ela não sente fome para isso. A gente monta, a pessoa já vem de hábitos alimentares ali que ela não sente fome. Aí não faz sentido realmente a gente colocar tanta proteína se a pessoa não consegue consumir o básico das 20 gramas. Então, é como você falou, de 20 a 25 é uma média. A pessoa é mais detalhista, tudo, a gente recorre ao cálculo. Ou uma pessoa, por exemplo, ali acima dos 62 anos, a gente pode calcular a proteína para otimizar os resultados. Questão de melhorar não só o volume de massa muscular, mas também a própria pele, outros fatores. A sua absorção de proteína ela é um pouquinho maior do que a nossa, entendeu? Eu não sei se está travando aí para vocês. tá travando. Mas eu Ficou entendi. claro? Realmente, eu sempre fiz a conta um pouquinho maior, Tá. para mim e É, para o então, meu mas é marido. isso. Aham, boa. Mas é isso. Mas pode manter essa média mesmo padrão e a gente só recorre ao cálculo se for necessário, Obrigada. tá? Simone, você ia perguntar alguma coisa? Oi, quero ver. Eu sei que o foco é para a questão do emagrecimento, né? Mas para a questão do aumento da massa muscular, ou seja, vamos colocar como uma definição até, né? Na definição você ganha mais massa e você continua, às vezes, até perdendo aí um pouco da massa gorda, mas chega um momento que você vai estabilizar essa gorda para você poder ganhar. Vamos pegar um exemplo igual. Eu acho que foi até a sua história quando você entrou no STC. Você tinha o receio de perder aí a massa magra. Então, assim, para esses casos, então, ou seja, que a pessoa entra em busca do ganho de massa. Não a nível até do exemplo, né, do Celso, até quando ele deu a palestra e como ele faz hoje. Ele já faz um trabalho de um rendimento de alto nível, é uma outra coisa. Mas não sei se você entendeu. Eu posso pegar aquela pessoa que ela quer dar, né, uma leve enxugada, mas o objetivo maior é ela ter uma definição. Então, como é que eu devo proceder? Eu faço essa mesma divisão aí da questão da proteína e tudo que eu tiver que ajustar, eu ainda continuo com foco na proteína, porque mesmo a absorção, por média, tendo ali 25, pelo menos ela não vai ingerir uma quantidade maior de caloria, seria isso? Que aí pode, então, atrapalhar, vamos dizer assim, o ganho, a definição dessa massa muscular. Isso, é basicamente, se a gente está falando ainda em definição muscular, a gente ainda está muito próximo à questão do emagrecimento, só que aí você pode trabalhar com uma quantidade um pouquinho maior de proteína.
É diferente da gente trabalhar um ganho de massa muscular, que a gente aumenta também as quantidades de carboidrato. Então, se o protocolo da pessoa é para ganho de massa, a gente vai aumentar também carboidrato, que é um outro grupo de macronutrientes. Se a gente está falando só em definição, você ainda trabalha com esse cálculo de proteína até 1,8, é tranquilo, tá? Só muda ali mais expressivamente para o ganho de massa. E tem uma observação também: se a gente aumenta muita proteína no ganho de massa, a gente tem, dependendo da. Enfim, isso seria aquele caso que a gente nem precisa tanto mencionar, né? Que aqui no STC eu não vejo tanta gente querendo ganhar tanta massa muscular. Mas, de modo geral, se a gente aumenta muita proteína, a pessoa não consegue subir muito carboidrato porque ela sente muita saciedade. Então, o caso do ganho de massa é um outro cálculo, ele é mais cuidadoso para a pessoa não ganhar tanta gordura junto, mas tem que ter um equilíbrio para subir carboidrato também. Então, falando Uhum. de definição ainda, esse equilíbrio de 1,8 de proteína já tá ótimo. Tá, perfeito, Vê. Obrigada. Imagina, Roberto, tá com a mão levantada? Tudo bem, Vê? De certa forma, tu Ótimo. já respondeu uma dúvida que eu tinha, que é em relação à quantidade de ingestão de proteína. A gente faz as contas para chegar nos 25 gramas, mais ou menos, de proteína por refeição, mas aqui no Sul a gente tem um hábito de comer muita carne. A gente ingere muita carne. Eu, por exemplo, não vou dizer que parei que eu reduzi a quantidade de carne, mas diminui um pouco, mas eu continuo comendo muita carne. O que que essa absorção de proteína a mais pode gerar no meu protocolo? Como é que ela vai atrapalhar no meu protocolo? Porque às vezes eu vou utilizar, vamos supor ali, 200 gramas de carne vermelha, eu vou chegar perto dos 40 gramas de proteína, mais ou menos. O que que isso interfere no protocolo para nós que estamos na queima, por exemplo? Boa pergunta. Interfere na quantidade de calorias. Interfere no volume calórico mesmo. Então, se a gente está pensando em emagrecimento, a gente está pensando em déficit calórico. É onde a gente conversa até, existe a discussão sobre o jejum intermitente. Tem gente que faz o jejum, quando quebra o jejum, arrebenta nas calorias, né? O cabra manda 2, 3 mil calorias no lanche e tudo mais. Ah, porque eu fiz jejum um período. Mas o que manda no emagrecimento, no protocolo em si, é o déficit calórico. Então, a carne é saudável, é maravilha. Só que a carne também, dependendo do tipo da carne, tem o volume de gordura intrínseca dela. Que mesmo que você limpe a carne, tire aquela capa de gordura, a gordura intrínseca, né, é dela. Que aí é onde a gente falou, dos tipos de carnes mais magras. Então, patinho, músculo, alcatra, enfim. Só que mesmo as carnes mais magras, se você come ela numa grande quantidade, você pode estar correndo o risco de estar excedendo o seu déficit calórico. Eu sei que você, por exemplo, a Sandra tem um resultado lindo, incrível. Mas se vocês estão procurando também uma definição, melhorar ainda mais, se vocês controlarem a quantidade dessa carne, se vocês observarem, tô comendo tantas gramas de carne, isso tá me gerando tantas calorias a mais, vocês podem observar que vocês podem estar passando ainda do volume de calorias. E aí, por isso que eu falei, se for necessário aumentar o volume de proteína para um aluno que está se queixando de muita fome, que de repente está percebendo que está ficando com flacidez, é melhor se a gente puder aumentar na suplementação do que no volume de carne, de ovos, justamente por conta da quantidade calórica. Respondido? Faz sentido? Muito bem Entenderam? respondido. Muito Ô, Vê, obrigado. posso agregar? Oi? Posso agregar algo? Lógico, lógico. Não, isso é legal que você falou, porque é o seguinte, a suplementação vem para ajudar pra caramba o quesito da quantidade de caloria que a gente ingere e bater a quantidade de nutrientes importantes. Só que a gente chega num parâmetro, às vezes, que a gente quer ganhar massa, né? Até aproveitando que o Roberto está falando aqui, e tem que aumentar um pouquinho a quantidade de comida. Aí a gente tem que fazer o controle do quesito do seguinte: se eu aumentei a comida, eu tenho que aumentar também o meu gasto calórico. E aí, musculação, cardio, a gente tem que aumentar a atividade física. Então dá para ter um equilíbrio, mas sempre a gente tem que olhar todos os parâmetros. Aqui a gente está falando só a parte da alimentação. Mas mexeu em comida, que é definição, de repente mexeu na quantidade da comida um pouco mais para cima, aumenta o gasto calórico. Então, de repente, uma caminhada, uma esteira, alguma coisa assim, sempre vai ajudar a gastar mais caloria também todos os dias. Perfeito. É isso mesmo.
Tudo certo, gente? Então, sobre proteína, é mais assim, essa questão que às vezes a gente fala no CTC, se o aluno vira, ah, quanto de proteína que eu tenho que comer? Aí você passa essa informação para a pessoa, né? Fala, olha, o seu cálculo é esse, como você está se sentindo hoje? Está se sentindo saciada? Você quer aumentar as quantidades? A pessoa quer aumentar, vamos trabalhar isso. Se a pessoa tá tranquilo, né? Ô, Se quer Roberto. aumentar, corre, né? Oi? Se quer É o quê, aumentar, Roberto? corre. Exato, quer comer mais carne? Corre. Mas se quer aumentar, é uma ótima oportunidade para a gente trabalhar ali as adições de protein crunch, as adições de protein powder, né? O que agrega para a pessoa no resultado dela e agrega na sua pontuação também. Fazer os 2.500 pontos, né? Tá chegando aí dia 20 já hoje. Então, vê já quem quer aumentar a proteína. Mentira, gente. Mas, enfim, é isso. Tá? Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Na planilha também estamos exibindo. Isso! É, gente, o Alves ele é top lá no Excel e aí ele já tá colocando lá uma coluna para ter a quantidade de calorias também. Então, para essa galera que gosta de aumentar a quantidade de carne e tudo mais, já vai conseguir entender quantas calorias que tá aumentando. Lá no resort tá viajando, tadinho, tá trabalhando. Aí quando ele fizer isso, a gente compartilha com vocês. Tá certo? Acho que é isso, né? Tony, Celso, obrigada pela parceria. Oi, Cê- ideia. Fala aí, meu amor. geralmente, quando a pessoa fala em, eu quero agora, eu quero ganhar massa, ela não quer ganhar massa, ela quer definir, né? É, depende. E daí, às vezes a pessoa ela emagreceu e ela fala, agora eu já quero entrar num ganho de massa, né? Eu sempre coloco ela no protocolo de manutenção, que já entra outros carboidratos, e daí peço para ela a mais e mantém a quantidade ali de calorias, às vezes aumenta um pouquinho a proteína, e ali ela já fica contente, né? Isso, porque ela tem mais liberdade alimentar na manutenção, né? Não é aquele ganho de massa que eu vou ter que calcular mais, que eu não sou, não estou tão tranquila nessa parte, que eu acho que tem que ser uma Aham. mais específica. Eu paro ali no protocolo de manutenção, porque ela já vai comer outros carboidratos, ela começa uma definição, peço para ela treinar mais, pegar peso, porque ela já está numa performance melhor, e fica por isso mesmo, ela fica feliz e contente. Ô, Dé, Isso. pode aproveitar aqui e falar uma coisa bacana? Acho que para todo mundo aqui do STC, acho que isso é uma informação bacana. 90, 99% do público que a gente atende são pessoas que querem vir para o emagrecimento. 99% do público. A pessoa que vai, emagrece, chega no processo bacana, que gostou do corpo e quer entrar no quesito do ganho de massa, eu sempre enfrentei um grande, grande, grande problema. A pessoa que quer entrar no ganho de massa não quer ganhar peso. E o ganho de massa ganha peso, entendeu? Eu falo isso porque, assim, muitas pessoas que vieram e a pessoa vê 1 quilo a mais, 2 quilos a mais, uma pessoa que emagreceu 20 quilos, isso na cabeça da pessoa é horrível. Então, gente, o pessoal do ganho de massa, acho que a melhor dica que você falou é essa informação de colocar a pessoa na manutenção. O pessoal que quer entrar no ganho de massa, testa a manutenção, mostra direitinho como que é o processo e depois pensa no ganho de massa. Porque as pessoas que vêm do emagrecimento e ganham 1 quilo a mais, a pessoa fica neurótica, fala, nossa, eu tô engordando de novo. E na verdade, não. Faz parte do novo processo, mas às vezes é muito difícil para a pessoa que perdeu muito peso entender isso. Então, esse que É. você colocar na manutenção é perfeito. Pior que isso é uma verdade que eu passei já por isso. Eu venho muito dessa cabeça da musculação e tudo mais. E pra mim, a pessoa quer ganhar músculo, o cabra quer ganhar peso, né? E aí eu peguei uma aluna que a gente eliminou 25 quilos. Quando eu fui montar o protocolo dela de ganho de massa, isso foi basicamente no meu início, assim, né? Ela não queria comer. Ela tinha medo de comer. Então, foi basicamente isso que vocês falaram agora. O nosso público é muito assim, né? Então, essa questão realmente de ficar calculando a proteína vai ser algo muito esporádico quando alunos perguntarem, porque viram a gente falando no CTC. Que aula, essa conversa surgiu mais ali com a Mari justamente através dos alunos que ficam perguntando o volume de proteína, porque às vezes a gente menciona no CTC, mas não é algo que vocês tenham que ficar calculando, assim. É legal a gente entregar o atendimento de uma forma personalizada, como eu acho que vocês já vêm fazendo, né? Montar o protocolo, os horários, tudo certinho. E ter essa consciência de que se for aumentar a proteína, dá para trabalhar muito bem a gama de suplementos da Herbalife, porque vai ter menos calorias do que ficar colocando ovo, colocando carne, enfim, por aí vai.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Parece que eu tinha visto. Não sei se alguém quer falar, quer perguntar. Tudo certo? Hum. Então, por hoje é só, pessoal. Deixa eu ver aqui, muito importante, não generalizar as contas. Isso é. A gente tem que individualizar, né? Tem o aluno do Aulis essa semana, que já é um cara fortão, enfim. Mas, de modo geral, gente, é as 25 gramas mesmo. É importante vocês terem conhecimento sobre essas informações, né? Então, essas aulas sobre proteína, sobre suplemento, é muito importante a gente estar para a gente ir esclarecendo essas dúvidas. Tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Muito bom estar com vocês nessa tarde. Depois que o Alves alinhar lá a planilha, a gente compartilha com vocês. E vamos embora deixar todo mundo definidinho nesse STC. Um beijo. Obrigada, Obrigada, Verônica. Bê. Tchau, beijo. Imagina, Obrigada, gente. tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.